Muito bem, nós temos aí dois tipos de rede. A figurinha está aqui, é um desenho, a formal e a informal. A própria palavra já nos dá a ideia do que seja. Formal é aquilo que tem forma. Formal é aquilo que é institucional. Todas as vezes que eu falo em formal, por exemplo, no direito, eu falo em forma, informal, eu estou falando de como o documento foi elaborado. Se ele foi elaborado com os padrões corretos, a paginação correta, etc. Quando eu falo em informal, é o que não tem a forma. Então é aquilo que não é institucional, é aquilo que acontece, que existe, mas que não é planejado, não é organizado, não é instituído de um modo corporativo. Não quer dizer que seja proibido, não é isso. Existem situações que coisas informais são proibidas, não é o caso da comunicação. Então, dentro das nossas organizações, nós vamos ter a manifestação de dois tipos de redes de comunicação. As redes formais e as redes informais. E é justamente sobre essa temática que a alta gestão de uma empresa deve atuar para melhorar o grau de comunicação, a efetividade da comunicação no ambiente de trabalho, no ambiente da empresa. Redes formais. Então está aqui à sua direita da nossa tela uma figura muito legal. A gente vê aqui as pessoas, né? Eu vou iluminar aqui no amarelo o cérebro ali trabalhando, tentando se comunicar, né? Então as pessoas, elas tentam estabelecer um relacionamento, uma comunicação. Por quais meios? Está aqui, ó. Desenhos de nuvem, né? Cabeada, significa que são os servidores, as nuvens que as empresas hoje usam muito, os computadores, os tablets, painéis, relatórios, todos os meios, aqui não estão, o e-mail, aqui o notebook, formas que se apresentam, que são nos dadas diariamente nas nossas empresas para que estabeleçamos as comunicações entre os nossos amigos, colaboradores, líderes, gestores, gerentes. Então, as redes formais, eu já disse, são as redes institucionalizadas. Nós temos aqui diversos exemplos de uma rede formal. Uma reunião ela precisa ter pauta, uma reunião precisa ter ata, precisa ser registrada. Uma coisa que eu vejo muito nas empresas é essa falta de preparação e de organização para fazer reuniões. As reuniões, particularmente reuniões de projetos, quem trabalha com projetos, você precisa criar a memória daquele projeto, você precisa ter rastreabilidade daquelas informações que são tratadas. Então é preciso ter pautas, os participantes da reunião precisam ser informados com uma razoável antecedência para estudar os assuntos que vão ser explorados. Depois tem que ter alguém responsável, que nós chamamos de secretário, para anotar e formular uma ata daquela reunião. Então, a reunião é onde você estabelece ordens, metas, diretrizes, alinha alguns objetivos da empresa. Então, ela é uma rede formal de comunicação. Os relatórios, né? Eles também fazem parte da rede formal, porque é uma maneira que a alta liderança, a alta gestão recebe os reports, recebe os inputs que vêm lá dos seus gerentes operacionais, supervisores, coordenadores, e é formalizado. Relatórios são assinados, os relatórios, sempre alguém é responsável por relatar alguma atividade. Então, uma rede formal. A outra rede formal são os comunicados que as empresas emitem para todos os seus integrantes, sejam por pop-ups, sejam por e-mails diários, sejam por mensagens que são estabelecidas, seja pela própria diretoria na comunicação face-to-face, ali informando os gerentes, os chefes de setores, informando os demais gestores. Então, os comunicados também fazem parte da rede formal. E aí nós temos aqui memorandos, planos de serviços, ordens de serviço. Então, enfim, toda a documentação que você tem para emitir diretrizes, emitir decisões, emitir alterações que são feitas na organização, são considerados, então, como integrantes da rede formal de comunicação. Você certamente, na sua empresa, tem o seu e-mail corporativo. Então, você recebe documentos, recebe orientações, diretrizes por e-mails.
o e-mail está inserido aí nessa rede formal. E qual é a grande característica das redes formais? Elas são rígidas e elas são hierarquizadas, né? Eu não posso usar, por exemplo, o meu e-mail corporativo, normalmente nas empresas, isso é bem estabelecido, para convidar os meus amigos para um chá de bebê, para um aniversário, para a festa de aniversário da minha sogra, do meu sogro. Eu não posso fazer isso. A rede formal, ela é muito criteriosa, ela tem que ser assim mesmo, senão daqui a pouco os backups das empresas ficam lotados de muito lixo. Eu não posso colocar fotografias pessoais, de eventos pessoais, nada disso. Ela é uma rede rígida e ela é hierarquizada. Hierarquizada em que sentido? No sentido militar da coisa? Não, no sentido de que há uma estrutura dinâmica ali de níveis de comunicação, né? O nível gerencial estratégico, o nível tático, o nível gerencial operacional e o nível operacional, a ponta da linha, quem está lá executando. Então, se você tem essa, digamos, hierarquia de planejamentos, você tem a hierarquia da estrutura formal de comunicação dentro da empresa. Um CEO de uma empresa que tem 1000 colaboradores, é impossível que ele consiga se reunir diretamente com todos os colaboradores. Então ele tem que usar uma rede formal para poder se comunicar, para poder transmitir as suas mensagens para todos os colaboradores. Por isso que ela tem essa característica de ser rígida e hierarquizada. Eu trago aqui um conceito do Barker e Gaut. Eu tenho aqui o Gaut, né? De 2002, você vai ver o livro deles aí na bibliografia, que eu acho muito interessante, porque eles tiveram uma visão bem holística de como que esses fluxos normais aqui, os fluxos formais, se manifestam numa organização, seja ela privada, seja ela pública, porque de fato é assim que acontece. Quando a gente fala em rigidez e hierarquização, eu não falo de algo extremamente congelado, não é? E eles trazem isso aqui, nos apresentando 3 movimentos ou 3 características distintas dentro dessas redes formais. Então eles chamam de o fluxo descendente. O alto escalão trata com todos os funcionários, a alta gestão, a alta direção. Então são documentos que são expedidos, são normativas, são planos que são despachados e assinados, são e-mails com ordens específicas. Depois você tem o fluxo ascendente, que por exemplo, um relatório, ele está inserido no fluxo ascendente. É do funcionário para o alto escalão. Então aqui você vê o descendente, ele é do alto escalão para o funcionário, e o ascendente é o contrário, estou retornando, é o feedback, né? Essa estrada tem essas 2 vias mesmo. Depois você tem aqui o fluxo horizontal. O que acontece? Muitas vezes o setor de compra lá da empresa, da área contábil ou patrimonial, tem que falar lá com o almoxarifado da empresa. Então você também tem uma relação autorizada formal em nível horizontal. Os setores se falam entre si e, finalmente, você tem mais uma aqui que é a transversal, que as conversas se cruzam. O que significa isso? Muitas vezes não há necessidade de uma comunicação que eu preciso ter com uma filial, ou então alguém do nível, vou dar um exemplo, um gerente executivo precisa de uma informação de alguém que está na ponta da linha, lá da parte operacional, se for uma indústria, por exemplo. Então ele tem condições, ele é autorizado a isso, ele não precisa falar com o chefe, com outro chefe para chegar a informação, ele manda um e-mail direto para aquela pessoa. Então, esses fluxos aí são considerados formais, porque eles de fato, eles acontecem, eles são estabelecidos para que a comunicação atinja toda a organização. E não deixa de ser uma estrutura rígida e hierarquizada. Por quê? Porque mesmo no fluxo horizontal e no fluxo transversal, nós estamos falando de documentos que saem de um diretor, de um CEO, de um CTO, por exemplo, para alguém na ponta da linha que nem é subordinado dele, não é do setor. Então você cruza, mas não quer dizer que ele está cruzando desautorizado. Não, faz parte desse contexto do fluxo formal. Setores que fazem controle de compliance, empresas, por exemplo, de logística,
que tem uma frota muito grande, tem que controlar lá por meio dos rastreadores se os motoristas estão ultrapassando as velocidades autorizadas ou não. Então, as comunicações que acontecem internamente, elas correm de um modo transversal e é sem nenhum tipo de problema. Não há nenhum tipo de ameaça à ascendência ou ao poder dos diretores. Não existe. Isso aí é exatamente... Esse gráfico mostra como realmente deve ser a comunicação formal no ambiente de trabalho dentro das empresas. Ainda sobre as redes formais, eu trago aqui 2 fluxos que são formais, mas são diferenciados. Talvez nem todas as empresas os utilizem e eu vou explicar para vocês quais são. O primeiro é o chamado canal técnico. O que é o canal técnico? Muitas vezes, vou pegar aqui, por exemplo, uma empresa que trabalha uma indústria química. Então ela vende para todo o mercado brasileiro e ela tem lá no seu setor, no departamento de vendas, né, que trabalha com as terceiras partes, com os clientes, ela recebe uma informação para tirar uma dúvida sobre um componente químico de um dos medicamentos. Ora, aquela pessoa que está na venda, ela não sabe nada daquilo. Então, o que ela vai fazer? Ela pega o telefone da empresa, o ramal, ela pega o e-mail, ela vai mandar uma comunicação direto para o técnico lá, para o engenheiro, para o químico, para quem está no laboratório e fala assim: ô fulano, me informa por gentileza qual é a composição de tal medicamento. E aquele cidadão, aquela pessoa que está lá no laboratório não tem nenhum tipo de subordinação com quem é das vendas. Não, nenhuma. Então é uma ligação aqui transversal e ela é técnica, porque é uma informação urgente do core business daquela empresa e que ele não pode ficar se dando ao luxo de falar com o chefe de um departamento, que vai falar para o outro chefe, né? Primeiro eu falo horizontalmente, para depois chegar lá no químico ou no bioquímico para me passar a informação do componente daquele medicamento. Então isso é chamado de ligação técnica. Isso precisa ser autorizado dentro das empresas. Para quê? Para agilizar as informações. E quando eu agilizo a informação, eu tenho as chamadas ligações de oportunidade. O que são ligações de oportunidade? Muitas vezes eu preciso de uma resposta para ontem. Se eu for seguir todo o fluxo que a empresa determina, de sequenciamento, manda para um chefe manda para o outro, eu travo completamente a comunicação na empresa. Muitas vezes, dependendo do tipo de negócio da empresa, as informações precisam correr com celeridade, com rapidez. Então você, dentro do seu plano de comunicação institucional, você autoriza isso. Você autoriza a utilização do canal técnico e você utiliza as ligações de oportunidade para que as coisas aconteçam dentro dos prazos previstos. E não adianta eu ter uma informação importante, mas que era para ontem. Aquilo não vai me dar nenhum tipo de retorno para a empresa, não vai ter nenhuma utilidade. As informações precisam correr dentro das redes formais, mas com um propósito, para que sejam úteis. Não adianta eu passar a informação que servia para 2, 3 semanas atrás. Particularmente quem trabalha com vendas, quem trabalha com investimento financeiro, isso é extremamente importante. E mais uma vez eu relembro que as redes formais elas são e devem ser rígidas e hierarquizadas. Vejam que nós aqui temos diversas direções diferentes das mensagens, né, do fluxo. O que não quer dizer que seja liberado. Por isso que é importante que a empresa, se a sua empresa não tem, você tem que levar isso para a direção, ela tem que ter um plano de comunicação de endomarketing, ou de comunicação interna, ou um plano de comunicação institucional, que regulamente isso, que faça o controle da utilização dos meios de comunicação, quem deve usar, como usar, né? As pessoas precisam ser treinadas para isso. Como escrever os e-mails formais, como redigir documentações, enfim. Muito bem. E nós temos as redes informais, né? São as famosas a rádio peão, né? Aqui corre de tudo. A rede informal ela já não tem aquela rigidez, aquela flexibilidade. Onde que ela se materializa, né? No corredor, né? Num elevador, numa cantina que a empresa tem lá onde o pessoal vai tomar o seu cafezinho, né? Ali as coisas acontecem, as informações correm rápido. Nos vestiários, né? Vestiários das empresas, a pessoa está indo embora, outra está chegando. Quando tem empresa que tem escala, aí troca-se informações. Muitas vezes a empresa não tem um plano institucional de comunicação, tem dificuldade para levar a informação até a ponta da linha,
e aí nessa hora da rede informal as informações acabam ficando truncadas, nem sempre as informações são as mais verdadeiras, né? Mídias sociais, né? Grupos de WhatsApp paralelos que correm dentro de cada empresa. Então, tudo isso aqui vai compondo as nossas redes informais. A hora dos intervalos, os fumantes saem para fumar lá no seu espaço privado de fumante, trocam uma informação, bate um papo, né? E assim vai. E essas redes informais, elas são flexíveis, não são hierarquizadas e elas são bem afetivas. Por quê? Porque na rádio peão, na rede informal, eu falo com quem eu tenho proximidade. Eu falo com meu amigo, eu falo com a pessoa que eu tenho mais confiança, que eu tenho mais liberdade. Porque na rede informal, muitas vezes, rola uma crítica, rola uma piada. Então, ela é a rede flexível, é uma rede... ela não deve ser proibida em empresa nenhuma, porque isso vai acontecer. A rede informal, ela vai existir, a empresa querendo ou não. Se a empresa tiver até mesmo, digamos assim, aqui eu estou exagerando, um sensor que proíba as pessoas de se dirigir a outra fora do serviço, por exemplo, as pessoas vão conversar na rua, vão conversar pelo telefone. Então, não tem como. Nós temos que, corporativamente, entender que elas são uma realidade e explorá-las para o nosso negócio, né? Ativar meios que eu possa estimular, né? Que eu possa, na verdade, trabalhar também para diminuir muito a falta de informação, para que as redes informais trabalhem a favor da organização. Uma coisa terrível que acontece, né, nas redes informais é o boato. O boato aí tem diversos especialistas que estudaram comunicação durante anos e que orientam que as empresas procurem de fato ter uma preocupação grande com a transmissão de informações, atingir a todos, terceirizados, orgânicos, né? Se você tem uma empresa que tem muita rotatividade em relação às escalas, 12 por 36, 12 por 72, hospitais, empresas de segurança, tem que ter mecanismos para que as informações cheguem a todas as pessoas. Quanto mais eu faço a informação chegar a todas as pessoas, eu mais trabalho para evitar que o boato prejudique o ambiente da empresa. Então, ela é uma das mais conhecidas manifestações da rede informal. E ela muitas vezes acaba atrapalhando. Por quê? Aqui, segundo o Pichon Rivière, escreveu, está aí na nossa referência do curso, você vai encontrar o livro dele em 98, ele diz que o boato é uma proposição que eu faço para que as pessoas acreditem. Então eu tento desinformar, é o que a gente hoje pode dizer como famoso fake news. E muitas vezes, se eu criei o boato e eu tive a má intenção de fazer a outra pessoa acreditar, aquela outra pessoa, quando retransmite, já não está muito preocupada com isso, só que ela retransmite. E aí o boato passa de um para o outro, daqui a pouco a informação está toda truncada. Lá na aula que nós tratamos do conceito da comunicação, vocês lembram, eu passei um filme em que a primeira mensagem lá na ponta, ela chegou totalmente truncada. Não tinha nada a ver com a mensagem que foi entregue a primeira vez. Então, é muito importante que você tenha consciência da necessidade de uma comunicação clara, de uma comunicação precisa, de uma comunicação oportuna dentro da sua empresa, que isso com certeza vai combater o boato. Então, nós precisamos refletir nessas razões pelas quais surgem os boatos. Foi o que eu mencionei. Uma empresa mais despreparada, que não se preocupa com a comunicação, que a liderança não é treinada para comunicar, para transmitir as informações oficiais da empresa para o seu corpo de colaboradores, para os empregados, ela está estimulando que surjam mais e mais boatos dentro da empresa. E, finalmente, é um desafio que tem, existe uma autora que trata disso aí, como que eu faço a ligação entre essas redes, né? Muitas vezes, o líder, vamos chamar aqui um chefe que não é líder, ele não tem empatia, ele não sabe desenvolver uma comunicação não violenta, então as pessoas não confiam nele. Mas ele sabe que na hora do cafezinho rola lá uma conversa interessante, às vezes alguém fala mal de uma outra pessoa, ou então alguém pode até fazer uma denúncia lá na rede informal, uma amiga conversando com a outra, fala que foi assediada, por exemplo. Então, como que a liderança pode estabelecer um diálogo entre as redes formal e informal?
Tá aqui, eu trouxe aqui duas imagens para... aqui esse aqui, ó, tentando ouvir as escondidas, esse aqui embaixo aqui à direita, espiando as escondidas. Isso está errado, isso não é aceitável dentro de uma organização. Então, o mais importante para que a gente consiga estabelecer um diálogo entre as redes é, primeiramente, capacitando a liderança da empresa. Os líderes, um curso como esse nosso que nós estamos fazendo agora para vocês aqui, é importante que todos os líderes, se pudessem, fizessem esse curso para entender que a comunicação não é apenas um dom ou uma vocação, é uma técnica. É importante ele entender que não custa, não tem nenhum tipo de preço. Dar um bom dia, sorrir, interagir, ter empatia, ter sinergia, porque ele vai fazer parte da rede informal e vai receber, muitas vezes, algumas dicas, sugestões, informes que correm ali pelos corredores. Ele pode até mesmo retroalimentar a administração, a gestão e mudar para melhor dentro da empresa. Não é verdade? Então tem muitas empresas que colocam aquele fale conosco, ou então sugestões, e muitas vezes a própria autogestão nem se atenta para esse tipo de material. Então é importante que a liderança se capacite para entender a importância de estar mesclando ali a rede formal com a rede informal, para estar mais ativo no meio da rede informal. Então aqui, ó, o líder ele pode participar do cafezinho, do corredor, ele pode sentir a atmosfera da organização. Não existe nada no mundo que proíba isso. Pelo contrário, se eu falo de um líder eficaz, eu estou presumindo que é uma pessoa que tem esse interesse, ela tem prazer de estar ali com os seus liderados, com a sua equipe, e a sua equipe, por sua vez, tem prazer de trocar informação, e muitas vezes está no corredor, está no cafezinho, está numa situação que não é a rede formal ali da empresa, então ele acaba fazendo esse diálogo entre as redes, quando ele de fato tem essa preocupação com uma comunicação legítima, uma comunicação sincera com os seus subordinados, com os seus colaboradores. Muito bem, então aqui nós encerramos a nossa 9ª aula sobre redes formais, né? Nós vamos agora, no segmento aí da nossa 10ª aula, vamos tratar dos obstáculos, né? Os distúrbios que existem aí para uma boa comunicação, e eu espero todos vocês aí. A gente se encontra então na próxima aula. Até mais!